Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um estudo. 4 curiosidades sobre Satanás e os demônios. A Bíblia cita o anjo caído, chamado de Satanás e Diabo, que são os adjetivos mais usados. Embora Satanás e seus anjos sejam seres derrotados e destinados ao fogo eterno, mas ainda não sofreram a derrota final. Por isso são uma ameaça aos crentes que não vigiam e iludem os incrédulos com o engano do pecado. Vamos a pelo menos 4 curiosidades sobre o diabo e seus anjos que alguns podem não saber. E nesse momento clique em gostei para ajudar na divulgação do vídeo, que dá um pouco de trabalho para fazer. E assim estará ajudando o YouTube a divulgar a mais pessoas. Vamos ao primeiro. O destino de Satanás e seus anjos já está selado. Não tem mais volta. Não existe mais chances para eles, ainda que se arrependessem. Satanás já está julgado. João 16, verso 11 diz: porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Os demônios já estão reservados para o juízo, mas o destino deles é o mesmo o que é de Satanás, o lago de fogo. Mateus 25, verso 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E veja que diz no tempo presente: preparado. Já está preparado. Isso aqui Jesus vai dizer no final da grande tribulação. Antes de começar o seu reino aqui na terra de 1000 anos, ele vai julgar, é o julgamento das nações, e ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vemos aqui 2 coisas nesse versículo. O lago de fogo já está preparado, naquele momento ele já estará preparado, e é destinado, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que morrerem no pecado sofrerá a mesma pena que Satanás e seus anjos, conforme mostra no versículo. Em 2 Pedro 2, verso 4, lá diz que alguns anjos caídos estão presos no inferno. Lá diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, no abismo, no Tártaro, a prisão dos anjos caídos, e os entregou às cadeias da escuridão. Agora veja o que diz: ficando reservados para o juízo. Isso mostra que Satanás já está condenado, João 16, verso 11, e os demônios também, aqui 2 Pedro 2, verso 4, prova: todos, tanto Satanás quanto aos demônios, estão condenados ao fogo eterno. Agora o segundo. A Bíblia nos mostra que existem demônios presos no inferno, enquanto outros atuam na terra. E qual seria o motivo de alguns anjos caídos estarem presos e enquanto outros estão soltos? Conforme eu já li em 2 Pedro 2, verso 4, lá diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, o abismo, o Tártaro, a prisão dos anjos caídos. Mas por quê? Este inferno aqui é abismo, a prisão dos anjos caídos. Em Lucas 8, verso 31, quando Jesus expulsou o demônio do gadareno, de um homem, veja que os demônios disseram para Jesus. Jesus perguntou a eles, dizendo: qual é o teu nome? E os demônios disseram: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios.
e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Abismo é a prisão dos anjos caídos. Então Jesus tinha poder para mandá-los para o abismo, caso Jesus quisesse. Veja que o inferno é algo tão terrível que nem os demônios têm vontade de ir para lá. Esses que estão na terra têm medo de ir para lá, de tão terrível que deve ser. Então imagine seres humanos presos no inferno, na mão desses demônios. Imagina o que será que deve acontecer. E veja que eram muitos demônios e rogavam a Jesus para que não os mandasse para o abismo. É a prisão onde já tem demônios. E também onde Satanás ficará preso durante o reino milenar. No final da grande tribulação, Satanás será preso no abismo, no mesmo lugar onde tem demônios aprisionados. Está em Apocalipse 20, do verso 1 até o 3. Lá diz que veio um anjo com a cadeia na mão e prendeu o dragão, que é o diabo Satanás, e amarrou-o no abismo por 1000 anos. E depois, acabando os 1000 anos, ele será solto. Então existem alguns demônios presos e outros soltos. Por que será? E isso vemos nos evangelhos, a quantidade de pessoas possuídas por demônios, indicando que estão na terra. Alguns acham que esses demônios que estão presos, eles estão presos lá por serem muito poderosos. Se forem soltos, ninguém vai suportá-los. Mas eu acho que não. Satanás é o mais poderoso de todos os demônios e ele habita na terra. Temos que ter em mente que o diabo é limitado. Ele vai até onde Deus permite. Então essa teoria, que tem demônios muito poderosos, por isso não podem vir à terra, não tem sustentação bíblica. Agora o terceiro. O nome de Satanás não é Lúcifer. Muitas pessoas perguntam, onde está escrito o nome Lúcifer na Bíblia? Alguns até pensam que este é o nome verdadeiro do diabo de quando morava no céu, mas não é. Este nome não está na nossa Bíblia. O nome Lúcifer foi escrito na tradução Vulgata Latina, que é uma tradução antiga do grego para o latim. Essa tradução foi feita por Jerônimo. Ele trocou o nome Estrela da Manhã, de Isaías 14:12, por Lúcifer, que significa luz. Lux, no latim, né, é portador de luz, uma referência ao planeta Vênus. Então está na Vulgata Latina, a tradução do grego para o latim, e na nossa de hoje está na ACF, Almeida Corrigida e Fiel. E o tradutor resolveu adotar esse nome. Significa o planeta Vênus, a estrela em destaque, estrela d'alva ou estrela da manhã. No caso, ficaria assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, que é o mesmo que estrela da manhã, que é o planeta Vênus. Vai dar na mesma. O nome de Satanás não é citado na Bíblia. Ele é chamado por adjetivos ou nomes emprestados, até mesmo de mitologias. Os mais usados são Satanás e Diabo. Satanás significa adversário e Diabo, enganador. Agora o próximo. Onde Satanás e os demônios moram? No céu ou no inferno? Quando Satanás foi expulso do céu, o planeta Terra foi quem o abrigou. Não apenas Satanás, mas também os demônios. E ele será preso no inferno durante o reino milenar. Isso será no futuro. Vamos ver o que diz a Bíblia. Apocalipse 12, verso 4, se tratando da queda original do diabo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu
e lançou-as sobre a terra. Satanás, ele derrubou a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, e foram lançados na terra. Então, quando Satanás foi expulso, o planeta Terra foi quem o abrigou. Essa passagem trata da queda original do diabo e sua expulsão do céu. As estrelas representam os demônios, os anjos caídos. Vejam que o diabo e seus anjos foram lançados na terra. A Bíblia prova desde o princípio da humanidade a ação do diabo na terra. Desde a queda do homem em Gênesis, quando Eva foi enganada pela serpente, que é o diabo. Jó capítulo 1, verso 6, nos prova isso, que o diabo mora na terra. Lá diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Agora veja que diz: veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Note que Satanás disse de rodear a terra e passear por ela. Isso indica que Satanás atua na terra. E os demônios também. E tem demônios presos que a Bíblia não diz por quê. Ninguém pode afirmar nada. Não pode afirmar. Afirmação são só teorias, né? Mas não são válidos. É isso aí. Se gostou, dá aí um joinha, que não custa nada para ninguém. Se inscreva se não for inscrito, né? Clique no sininho, ative as notificações, para quando eu postar um vídeo você seja notificado. Se não for notificado, eu posto 3, 4, 5 por semana, de acordo com a minha disponibilidade. Obrigado e até o próximo.